fonoaudiólogo, ou toda uma outra coisa, porque eu acho que você não vai conseguir fazer o que você gostaria, e você vai, eu não quero tirar o seu dinheiro. Aí eu já saí de lá frustrado, né? Aí cheguei para ela e falei, olha, sabe o que o professor falou isso aqui. Aí ela, que bom que eu encontrei alguém que está do meu lado. Melhor você continuar com o produtor, porque cantor é um fracasso. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, gente. Mas o sonho um dia. Se existe reencarnação, eu estou pedindo para participar para eu voltar cantor, né? Vou avisar para você também, para você ver. Mas vou te indicar um livro, que foi um livro também que começou a transformar a minha mentalidade e a minha conscientização, que é Mindset, que é mentalidade. E ela mostra no livro pesquisas e dados maravilhosos sobre o que a gente é capaz de fazer. Então comece a sua aula de canto. Você pode não ser o cantor mais maravilhoso, premiado, mas você vai conseguir aprender e cantar o que você precisa. Ela mostra no livro pessoas que desenham, que não desenham e que passam a desenhar, porque eu também sou bem péssima no desenho, meu palitinho, minhas filhas, eu não consigo ajudar no dever porque eu sou péssima. E ela mostra, conforme o treino e o treino do cérebro, que as pessoas são capazes de desenhar, e fora muitos outros estudos de pessoas que foram para a guerra, perderam um pedaço do cérebro e conquistaram coisas muito importantes. Esse livro é maravilhoso, ele constrói um monte de coisa. Você sabe que assim, eu tenho preguiça de escrever, muita preguiça de escrever. E aí acaba que a minha letra fica um horror, né? Então quando eu assino, as pessoas olham, nossa, é diferente, estou tentando identificar o que eu assinei. Eu falei assim, amada, eu psicografo. Então, não quero entender, que é psicografia. Vamos para uma próxima? Como podemos incentivar a mídia a retratar pessoas idosas de maneira mais positiva e diversificada, desafiando as narrativas etaristas? Fala, minha linda. Só rapidinho, Carol, que a gente queria fazer uma observação. Ela levantou o dedo? Você levantou o dedo? Não viu. Levantou? Não tinha. Eu também levanto os dois. Eu queria dar uma questão para a sua fala, né? Ainda falando sobre a questão do mercado de trabalho. Eu vou tomar liberdade aqui para falar um pouco sobre os cuidadores de idosos, né? Em princípio, a gente está numa instituição de longa permanência e como instituição, né, como profissional de saúde que trabalha numa instituição, a gente tenta vencer pelo menos vários estereótipos o tempo inteiro, né? A gente acabou de ter uma roda de conversa na última semana falando sobre a importância da fisioterapia na institucionalização e a gente fez questão de começar a nossa roda falando sobre o conceito asilar e o conceito da instituição de longa permanência. Então isso também é um preconceito, né? Porque até hoje a gente tem que lidar com isso, tenta mostrar que a instituição é uma outra visão. Só que dentro dessa instituição a gente não pode esquecer, como o assunto hoje é o etarismo, e eu sei que é uma realidade que eu convivo com cuidadores, é sobre uma frase típica que a gente escuta bastante. Ah, mas é uma idosa cuidando de outra idosa? Eu sou! Então, o que acontece? Em princípio, a Helene e tantos outros que a gente escuta dizer, né? Como a gente está aqui para mudar essa realidade, são idosas porque são intituladas como tal, porque a partir de 60 anos é considerado no Brasil como uma pessoa idosa. Só que o fato de ter 60 anos, eu não estou falando da tua idade, não. O fato de ter 60 anos, a tua idade não te limita, não invalida o teu trabalho como cuidador. Porque o que importa não é a idade que você tem, mas é o trabalho que você entrega, né? Você tem que ter a conscientização de que você tem alguém que precisa dos teus cuidados, uma pessoa que depende de você. Então, a nossa responsabilidade como cuidador é se atualizar, é estudar. E olha que bom, a gente falou isso na última roda e vocês complementaram. A gente não perde a capacidade de aprender. Então, eu estou com 60, eu estou com 70, mas eu quero aprender. Mas por quê? Eu preciso entregar um cuidado cada vez melhor. Até porque para mostrar que eu estou com 60 assim, mas olha o trabalho que eu entrego. Eu tenho condição de estar aqui e sim de ser responsável por essa pessoa. Então, assim, gente, o etarismo, ele é o único preconceito que nós cometemos contra nós mesmos no futuro. A pessoa que condena hoje essas cuidadoras é a pessoa que não tem jeito não, a gente está nessa fila que eu falo toda semana, que a
ser que a minha posição muda de acordo com a minha idade, né? Talvez algumas patologias, umas desenvolvem melhor, outras não, mas isso não vem ao caso agora. Mas assim, a pessoa que tem esse tipo de preconceito hoje, ela está cometendo isso contra ela mesma no futuro. Tomara que ela não encontre alguém com esse pensamento com ela. Eu acredito que não, tá? Porque as coisas estão mudando bastante e a gente está aqui para isso. Coisa né? Então, Cristiane, só falando que a minha mãe, ela viveu 14 anos numa entidade também, na casa de repouso, retiro do repouso, e as nossas cuidadoras eram duas mulheres, uma de 76 anos e a outra de 68. Então, quando a família permite que uma outra senhora venha cuidar daquela senhora, ela já não está cometendo etarismo, na verdade, ela está dando oportunidade de trabalho para aquela pessoa e não está julgando a capacidade dela como cuidadora. E nós não temos nada para falar sobre as duas cuidadoras que ficaram anos com a mãe. A mãe, infelizmente, ela contraiu um câncer de intestino, operou, os próprios médicos falaram que sua mãe pode não durar, ela ficar na mesa, ela tem muita idade, ela tem 89 anos. E a mamãe veio maravilhosa, não reclamou nenhum instante, estava ótima, muito bem, a cirurgia foi maravilhosa, quase 4 horas de cirurgia, mas infelizmente ela contraiu a pneumonia, que foi que levou a minha mãe no dia 3 de março desse ano. Né? E eu sou muito eufórico, acho que eu cheguei a falar isso na nossa live, eu sou muito feliz porque eu vivi 61 anos ao lado dela. Né? Então eu digo a minha mãe, quantos filhos gostariam de ter tido sua mãe por muito mais tempo e não conseguiram, né? E a gente tem duas datas, né? A que nasce, vem na certidão de nascimento, e a que morre, que está na lápide, né? Então assim, quando a gente estiver vivo, a gente tem o direito de ser feliz e fazer tudo aquilo que a gente quer fazer, sem essa questão de achar que eu não tenho idade para fazer qualquer coisa que seja. Você falou sobre a mídia, né? Vamos olhar para as nossas assessoras de imprensa aqui, que são pessoas responsáveis. Né? Jornalistas aqui, eu gostaria de falar. Você é jornalista também? Olha que maravilha. São pessoas que já estão até vivendo o etarismo também, né? E que são responsáveis por nos colocar e fazer com que a gente entenda e absorva esse tipo de assunto. Então, dá essa microfone para ela falar. Bom dia a todos, meu nome é Elza Jimenez, eu sou jornalista há quase 40 anos, eu estou com 58 de idade. E eu recentemente fui desligada de uma empresa, certamente por causa de etarismo também. Já está com mais de 50 anos, na verdade eu ia fazer 58, e eu já tinha 26 anos de casa, e detalhe, nesses 26 anos, eu preparei muito jovem, que não sabia absolutamente nada, e eu ensinei o beabá. Então eu formei muita gente dentro da empresa, muita mesmo. E aí, tem aquele jovem que te respeita, e tem aquele jovem que não te respeita, que ele se prefere, tá velha, por que você não vai trabalhar? Vai se aposentar. Não, gente, eu estou com 57 anos, eu ainda estava com 57, porque eu fui desligada em abril, né? Eu fiz aniversário em maio. Eu falei, gente, eu tenho muito o que fazer. Tanto é que eu estou trabalhando como assessora de imprensa no momento, né? Por conta própria. Mas o que a gente vê é o jovem dizendo assim, vai se aposentar, vai curtir a vida. Pô, gente, mas eu estou a fim de trabalhar. Eu acho que eu ainda tenho muito a fazer, muito a dar, eu me sinto jovem. Aí que eu quero chegar na questão da idade, porque a idade é uma coisa que está só ali escrita na certidão. Porque o que vale é o que a gente sente, o que vale é o que a gente é capaz de fazer, ir adiante, transformar, e pensar, e raciocinar. Então, assim, eu ainda tenho muito a fazer, entendeu? Eu não quero parar agora, né? E aí a empresa desligou 40 pessoas, não foi só elas, né? E eu fui uma delas. Mas dessas 40 pessoas, a maioria tinha mais de 25 anos de casa e mais de 50 de idade, né? Então, ainda ficaram algumas poucas lá nesse quadro? Ficaram. Mas assim, desligaram a gente, não foi por capacidade de fazer, né? Porque eu trabalhava numa grande empresa.
entregava o meu trabalho também, eu estava escutando ela falar, e aí eu todos os dias entregava o meu trabalho, eu vibrava e fazia as coisas como se eu estivesse começando a fazer jornalismo naquele dia, porque eu sou assim, né? Então eu procurava entregar o melhor de mim todos os dias, por amar o que eu escolhi fazer, que eu escolhi aos 16 anos e hoje estou com 58. Então foi uma escolha de vida muito consciente, né? Que a minha mãe cismou que eu tinha que fazer aquele curso de professoranda, né, para ser professora, e eu falei, tá bom, mãe, eu vou até fazer o estudo de educação, minha mãe arrumou vaga para mim, não sei o que para entrar, mas eu não vou seguir o magistério, apesar que eu cheguei até a ser professora universitária na faculdade de jornalismo. Mas eu digo assim, eu já decidi o que eu vou fazer na minha vida e eu vou ser jornalista. Eu tinha só 16 anos quando eu tomei essa decisão. E foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, porque eu sou feliz com absolutamente tudo que eu fiz até aqui. E a gente estava falando isso antes de vocês chegarem, a gente estava falando que isso acontece já com grupos a partir de 40 anos. Entre 40 e 49 anos, existe um etarismo altíssimo, 56%, se eu não me engano, de pessoas que sofrem com etarismo, porque você já chega aos 40, as pessoas já te consideram idosa. É impressionante, acham que você já não vai render tanto como você rende na cabeça deles pelo menos de 40, entendeu? Mas o que você falou acontece sempre, né? Em muitas empresas, né, Carol? Ainda tem uma observação engraçada, né? Que eu considero engraçada, que todas as vezes eu uso óculos para perto, que é a minha visão, para perto, já está um horror. Então, muitas vezes eu falo assim para minha filha, eu tenho duas filhas, uma de 32 e uma de 34, né? E já sou avó, porque é minha neta, que se chama Maria Clara, tem 1 ano e 3 meses. Então, eu falo assim, peraí que eu vou pegar meu óculos. Aí ela, mãe, eu falei, mãe, não se preocupa, não, você vai chegar lá. Porque vista cansada, todo mundo chega lá. São raras as pessoas que não usam óculos para vista cansada, né, hoje em dia. E eu tenho zero problema com isso. Eu tenho óculos no carro, outro eu tinha na empresa, outro não sei aonde. Porque eu falava assim, se eu ficar sem óculos, eu estou sem os meus olhos. Porque para perto, realmente, a minha vista está muito cansada. Né? Isso aí. Isso que ela falou, desculpa. Isso que ela falou, eu sofri isso ao contrário. Não sei nem se tem algum nome específico para isso. Assim que eu tenho 20 anos formada, e assim que eu me formei, acho que pelo meu tamanho, né, tem 1,5 m, e aí eu fui atender um paciente, ele era médico, já era na época um senhor, era um médico muito conceituado, ele era médico e dentista. E na época ele era um médico muito conceituado e eu fui atendê-lo, e eu nunca vou me esquecer. Eu toquei a campainha e quando ele abriu a porta, ele me olhou. Fez muitos movimentos, né, para me olhar de cima a baixo, foi bem rápido. E aí ele falou assim, é você que vai me atender? E eu nunca mais sofri isso. Detalhe. Né? E todas as vezes que eu ia na casa dele, ele me fazia zilhões de perguntas. Né? Todo o movimento que eu fazia, toda a conduta que eu tinha, ele, mas por que você está fazendo isso? Mas qual é o músculo que você está trabalhando? Mas por que você está fazendo isso? Mas qual é o objetivo que você está tendo? Né? E assim, para eu conquistar a confiança dele, demorou aí algumas semanas, um mês, foi difícil. Então eu sofri isso ao contrário, né? Logo no início do meu trabalho, da minha formação. Foi difícil. Estereotipar é uma coisa muito comum. Você vai fazer, como já aconteceu comigo, você marca uma nutricionista e chega lá, você encontra uma mulher gorda sendo nutricionista. E automaticamente, por mais que você não queira, você vai falar, como é que ela vai passar para mim, né? Então, assim, às vezes aquela mulher gorda é perfeita no que faz, né? Mas a gente tende a estereotipar a situação. É porque ainda não inventaram o estaturismo, porque senão seria mas chega, que já tem muito preconceito por aí. Eu só quero complementar o gancho ali na fala da jornalista ali da Elza. São duas situações, né? É uma demissão de uma empresa depois de um longo tempo. Essas coisas acontecem, né? Isso é verdade, independente da idade, as demissões acontecem.
fazem parte da vida. Aconteceu com ela e se existe essa questão do etarismo, é uma pena, né? Mas são duas situações bem distintas. E aí, olha a Elza com 58 anos, dando uma nova oportunidade para ela mesma, né? Sendo aí protagonista do seu próprio trabalho, trabalhando por conta própria. Mas quantos outros perdem uma oportunidade de emprego, né? E por serem pessoas idosas, já não conseguem ter força para trabalhar por conta própria, como foi o caso diferente dela, né? E tantas outras que sim, buscam uma outra oportunidade e que não encontram por conta da idade. Mas sabe por que ela continuou a trabalhar? Porque ela não perdeu a autoestima. Porque o que acontece é o seguinte, quando você sofre esse tipo de situação, a autoestima tende a cair. E aí você se coloca naquele lugar de vítima, se vitimiza e não consegue dar a volta que precisa, levantar, né? E falar, opa, eu tenho minha experiência, então eu vou continuar sendo protagonista da minha história. O que ela fez, o protagonista da história dela. Vou pegar um pouco do lado agora, não sei se você quiser agora. Só para complementar, que eu estava prestes a fazer uma cirurgia, que eu tinha uma hernia umbilical imensa e eu estava trabalhando assim, né? E a minha cirurgia já estava agendada para o início de maio. Então, o que eu fiz? Eu fiz a minha cirurgia, eu me permiti os 3 a 4 meses dos cuidados especiais, porque eu não fiz só umbilical, eu fiz uma bariátrica de questão de saúde, porque eu tinha passado pela opinião de 4 cirurgiões, e os 4 foram unânimes em dizer que eu deveria fazer a cirurgia bariátrica, não para ficar bonitinha, mas porque eu precisava, porque eu poderia ter risco de infarto. Então eu falei assim, bom, se é assim, se 4 médicos disseram a mesma coisa, então eu vou operar. E eu aceitei o desafio, que não é fácil. Então eu estou há 4 meses, eu já eliminei 25 quilos, estou seguindo a dieta à risca, né? Dentro de todo o meu possível. E estou numa disciplina, inclusive, disso. Então agora, depois desses 4 meses, é que eu estou recomeçando a minha vida. Eu vou recomeçar mesmo. Mas eu falei assim, nada é impossível, eu tenho que recomeçar, eu tenho que voltar, eu tenho muito vigor ainda, e mais vai, então vai ficar melhor ainda, né? Porque você tem mais mobilidade, né? Porque a gordura que tira de você, muitas vezes, é a mobilidade. Isso eu reconheço, porque eu sempre fui uma pessoa magra, e de repente, diante de tantas coisas da vida, eu fui ficando engordando, entendeu? Então é isso, eu acho que a gente tem que ter determinação, tem que ter foco, tem que ter força interior. Isso que fala. Maravilha. Obrigada, viu, pela contribuição. Vou fechar aqui só a questão do mercado de trabalho. É uma realidade também são as pessoas mais velhas, e a gente tem um dado só para a gente saber, se conscientizar também, de que em 15 anos o Brasil dobrou o número de trabalhadores com mais de 50 anos, tá? De 2006 até 2021. Então, o mercado de trabalho também está envelhecendo e o mercado consumidor também está envelhecendo. E algumas práticas podem ser feitas pelas empresas que precisam ser práticas intencionais. Então, posso ter a intenção de fazer propositalmente processos seletivos para pessoas mais velhas quando eu olho ao meu redor e não vejo esta diversidade de idade dentro da minha empresa e dentro de vários cargos. A gente precisa ter um currículo mais avaliado por competências, sem foto, sem idade, sem informações que não interessam para aquela função. Então, o mercado de trabalho é um pedaço importante, né, desse combate ao etarismo, e a gente ainda vive situações como essa, mas eu, por exemplo, sou uma pessoa que quer construir culturas em ambientes corporativos por meio das pessoas na área de RH para que sejam diversas e inclusivas. E esse preconceito no geral, falando de todos os tipos, não é só no Brasil, isso é global, gente. E a gente tem que se conscientizar que é uma coisa que o mundo às vezes tem esse olhar. E sobre a mídia, no meu ponto de vista, que não sou, apesar de ser de comunicação, não sou especialista em mídia, trazer para dentro dos veículos, das empresas, a própria diversidade, para que as tomadas de decisão sejam feitas por pessoas diversas, inclusive pessoas mais velhas. Então, a gente não
pode mandar embora essas pessoas ou desacreditar que essas pessoas podem participar de projetos ou de cursos e de desenvolvimento porque elas estão, na teoria, perto da idade de se aposentar. E isso acontece nas empresas. As pessoas são colocadas de lado, não são chamadas para treinamento, acham que vão sair daqui a pouco e elas começam a não participar. Pelo contrário, elas precisam participar da tomada de decisão, porque isso é comprovado em pesquisa. Equipes diversas trazem inovação, criatividade, performance e resultado. Já está dito por pesquisas, então a gente precisa ter na mídia essa representatividade dentro dela para que essa representatividade seja colocada nas matérias, nas revistas, nos eventos, nos jornais, na televisão, nas novelas, porque há um alcance grande, né, desses veículos e desses produtos e serviços. Eu adoro novela, tá, gente? Então eu amo quando eu vejo uma coisa bem disruptiva, que na minha opinião não é, já deveria ser o comum, que eu estava começando ali, pessoas mais velhas fazendo sexo, pessoas negras como protagonistas. Eu adoro ver isso nas novelas e de forma natural, sabe por quê? E agora está crescendo muito, né? Que as novelas estão fazendo núcleos de pessoas pretas, de pessoas gordas, né? De gays. Então, assim, hoje a gente consegue falar mais e abranger mais, né? Acho que tem que ser para todo mundo, não tem que estereotipar, né? Eu acho que o sucesso, eu acho que o trabalho, eu acho que a autoestima tem que ser de todo mundo, sem estereotipar a situação. E isso é importante porque hoje Oi? Você quer falar? Quem quer falar? E hoje o seu trabalho traz essa representatividade, os nossos olhos veem, né, essa capacidade, no seu caso de mulheres maduras, e minhas filhas naturalmente, sem eu precisar ficar explicando muito, eu estou do lado dela, eu escolho a novela que a gente vai assistir e naturalmente elas já estão sendo educadas para os olhos verem essa representatividade. Isso é muito importante, né? Talvez outras gerações não tenham tido essa oportunidade de ver pessoas diversas em vários ambientes, inclusive na telona da nossa televisão e nas matérias, e a gente combater um pouco das frases etaristas que a gente, né, vê na mídia. Mais alguma? Vamos para o papel da família? A gente está como de tempo? Acabando. Urgente. Vamos mais um pouquinho só, gente? A gente queria trazer o papel da família. Qual é o papel dessa família, das relações... Perdão, gente. Qual papel a família e as relações sociais podem desempenhar no combate ao etarismo e na promoção das conexões intergeracionais? Família. Falo? Eu falo? Até já tinha falado alguma coisa sobre isso. Eu tenho um trabalho que eu faço hoje, que é uma plataforma que chama Ela Futura, e ela é uma plataforma de desenvolvimento para mulheres maduras, de preparação para a vida longa, carreira e pós-aposentadoria, né? Então a gente fala de diversas dimensões, não só do trabalho, tá, gente? Que a vida longa envolve muitas coisas. E tem uma questão, né, uma dimensão dentro dessa plataforma, que é a governança familiar. Me parece, e aí é uma impressão, e trabalhando nesse projeto, é o que a gente percebe na pesquisa que a gente fez, que alguns temas são tabus dentro da família. Eu vou contar o meu aqui, que eu contei na nossa conversa, que foi meu pai virou para mim um dia recente e disse: eu vou para um lar de idosos, uma casa de acolhimento. Eu falei: não vai. Aí ele falou: eu vou, ele é todo independente, né? Meu pai se aposentou, diz que é aposentado júnior, depois aposentado pleno, vive uma vida muito maravilhosa após a aposentadoria, e disse: eu vou. Como é que eu me senti? Eu não sabia disso, mas eu descobri conversando com ele. É um tabu para mim, porque eu me sinto descartando, não quero usar essa palavra, irresponsável em relação ao meu pai, porque ele tomou uma decisão e ele quer vir. A governança familiar é o seguinte: eu sento e eu converso. Eu falo sobre dinheiro, eu falo sobre inventário, eu falo sobre morte, eu falo sobre finitude, como é que a gente se organiza, o que você quer que eu faça caso aconteça alguma coisa com você, como é que você quer morrer. Eu sempre digo: pelo amor de Deus, me crema, não me enterra, porque se me enterrar eu vou voltar aqui. Então eu consigo falar sobre isso, mas na família é muito difícil. Então como é que a gente olha para as pessoas e escuta as pessoas e faz os acordos dentro da família? Eu estou
fazendo esse exercício, tá, gente? Que não é fácil pra mim, porque quando a gente começa a falar lá na minha casa, e a gente começou recente, e aí fulano morreu, mas se morreu primeiro, eu falo, eu não consigo conversar sobre isso. Eu respiro, me emociono, deixo a emoção passar e falo, ok, a gente está só avaliando as possibilidades. Então, a governança familiar é muito importante. É em casa que a gente precisa cuidar dessa conversa, desse planejamento da longevidade. Não ficar já falando, a pessoa está ali, está viva, a pessoa já está falando. Olha, você tem que pagar teu enterro, porque é muito caro, porque eu não vou ter dinheiro. As pessoas já começam, como é que você vai fazer com a sua casa? Você vai deixar para quem? Então as pessoas veem, todo mundo começa a querer gerenciar o que você tem. Uma vez eu escutei uma homilia de um padre, e eu fiquei assim, olhando na hora, e falei assim, gente, ele falou isso mesmo? Depois eu falei assim, não, ele tem razão. Ele falou assim, senhores pais, o que vocês conquistaram na vida é de vocês. Não deixem nada para os filhos de vocês. Façam o que vocês conseguiram juntar, um bálsamo para a vida de vocês. Vão viajar, vão passear, vão comer o que vocês querem, porque os filhos de vocês vão ter idade para poder realizar os seus desejos. Então, assim, gente, eu achei aquilo maravilhoso. Então, enquanto a gente tiver vida, a gente tiver uma situação financeira boa, que a gente possa usufruir, não pensem, não, deixa que eles se virem. Senão a gente fica o tempo todo guardando, o tempo todo tentando ajudar, proteger, não faz com que aquela pessoa, tome o tino dela e siga a vida, faça que nem o pai fez, que nem a mãe fez. Então, assim, eu acho que uma coisa que deve ter sempre na família é uma coisa chamada paciência, o que a gente perde. A minha mãe, todo mundo tem mania de falar assim, colocar um idoso dentro de uma casa de coisa, retiro, você é cruel, como é que você vai fazer isso com sua mãe e seu pai? A minha mãe viveu 14 anos mais felizes que vocês possam imaginar numa casa de retiro. Porque existiam pessoas que acolhiam, pessoas com olhos acolhedores, pessoas que tentaram transformar a vida da minha mãe num mar de emoções todos os dias. Era bingo, era passeio, era festa, era bailinho, era cinema, Então, que maravilhoso a gente poder ter tido essa oportunidade de colocar a minha mãe num local onde ela pudesse ser feliz. O que adianta eu ter ela dentro da minha casa? Não, a minha mãe. E não ter paciência, não dar importância, porque o jovem não tem saco de conversar com as pessoas idosas. Eles acham que o papo é chato, só vai falar de doença. Estou com dor aqui, mas é que a gente fala mesmo, a gente fala. Mas assim, então assim, gente, não vamos julgar. A gente tem que ver o que é o melhor para o idoso. E o melhor é dar conforto. Às vezes até aquele idoso, ele não tem a consciência de que ele vai para um lugar melhor. Ele mesmo fala, eu não quero ir. Mas quando ele vem, ele percebe que, nossa, realmente eu estou no lugar certo. Maravilha. Vamos fechar? Você tem um final que você queira falar? Uma mensagem final, uma dica final, ou qualquer coisa que você queira falar no final do seu coração? Sim, gente, estamos todos chegando lá, A idade, se você não envelhece, você morre, não é isso? Então, assim, vamos tentar fazer desse momento um momento não só de blá blá blá, mas um momento de colocarmos em prática a nossa educação, a nossa paciência, o nosso acolhimento. É tão bom acolher, É tão bom você olhar com carinho. E eu quero isso, eu quero que as pessoas possam olhar com carinho, com inclusão a todos nós, Tem uma palavra que o pessoal não está colocando muito na língua portuguesa, que é o todos, Porque é todos ou todas. Isso é uma discussão muito grande sobre todos, Gente, pessoas que não aceitam, outros aceitam, mas que seja para todos, ou para todos, Esse olhar acolhedor. E eu queria agradecer muito a vocês pela paciência, que a gente está falando tanto de paciência, e eu queria que vocês, agradecer a vocês por essa paciência de estar aqui nos ouvindo durante quase 2 horas, Tá bom? Obrigado. Claro, à vontade. Você deixa? Claro. Eu fiz um textinho que, como eu falo muito, eu falei, gente, deixa eu fechar no final, porque senão eu vou ficar prolongando.
também que abriu minha mente, etarismo super simples, de rapidão. Tem várias páginas marcadas, se vocês conseguirem ver aqui, que eu destaco, que eu acho importante, eu não consegui destacar nada, porque tudo foi importante. Então, se a gente quiser se informar mais um pouquinho desse livro, eu ainda vou conseguir meu autógrafo dele. Eu já conheci a escritora, mas eu não estava com o meu livro. E eu quero deixar uma mensagenzinha final, bem rápida. Estamos adicionando mais anos à vida. Mas será que estamos adicionando mais vida aos anos que virão? Então, se você já entendeu que o etarismo é um preconceito que você sofre ou sofrerá em breve, se tudo der certo, comece a combatê-lo nos ambientes que frequenta, na empresa em que trabalha e, inclusive, dentro de você. Viver mais e melhor requer de nós mais responsabilidade e planejamento. Precisamos parar de culpar somente a idade pelos problemas que são gerados por diversos outros fatores. Podemos contar com você nessa jornada? Obrigada. Gente, eu vou pedir para que vocês levantem, por favor, todo mundo se levante. Isso, pode ficar sentado, Chico. E você olha para a colega do lado, né? E fala: maravilhoso, maravilhosa. Que você agora nos olhe, tá? Peguem as mãos, coloquem perto, vai chegando bem pertinho, tá? Bem perto mesmo, mas não encosta. Tenta chegar o mais perto possível da outra mão, mas não encoste. Sente, vê se vocês sentem um calor. Isso chama-se energia. Então nós somos o quê? Somos energia, né? Agora vocês vão pegar essa mão, vai separar e vai bater palma. Isso, vai, palma, palma. Eu não imaginava que a gente ia ser envolvido de pé. Muito obrigado, muito obrigado. Posso dar uma palavrinha aqui? Gente, primeiramente eu queria muito agradecer ao Eduardo Araújo e à Carol Cunha por terem falado tão bem, de uma maneira tão leve sobre essa questão do etarismo, porque a gente sabe que na prática não é algo que seja fácil, né? Principalmente para a pessoa idosa, para os familiares, e vocês conseguiram trazer isso de uma maneira leve, de uma maneira explicativa, e que todo mundo que pudesse incluir não só profissionais que não são leigos nisso, como também os idosos. Queria agradecer também a presença da Elza Jimenez, o nosso diretor, né, executivo Felipe Macri está online também. Queria agradecer a presença dele. Então é isso. Muito obrigada a todo mundo e que venha uma próxima hora de conversa. Muito obrigada, gente. Valeu.